Vamos lá. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Atrasamos alguns minutinhos por causa da queda de energia. Estava tudo pronto, mas teve que recomeçar por causa da queda de energia. Estudaremos a Revista Espírita, daremos continuidade na revista de agosto de 1858. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem do mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilie todos os corações. Sem apoio às palavras, elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. E assim Jesus é envolvidos em tuas vibrações, nas vibrações desta casa de amor, que emanam desses corações generosos, como nosso irmão altivo, diretor da nossa casa. Pedimos a devida permissão a ele, aos guias que com ele compõem a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome de Allan Kardec, o patrono, o responsável por este estudo, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, vamos lá. Vamos estudar hoje, falar o artigo sobre os talismãs. Nós terminamos semana passada aquele diálogo das palestras de Além Túmulo sobre a letargia estática, lembra? Que a senhorinha que desencarnou, mas antes ela foi ao mundo espiritual, viu a filha, que era um espírito elevado, e pediu para retornar, porque o corpo estava em estado letárgico, se despediu dos familiares, do marido e dos filhos e depois partiu. Um diálogo interessantíssimo, né? E hoje, um novo artigo que vai falar sobre os talismãs. Medalha cabalística. Isso é um assunto bom, interessante, porque tem pessoas que penduram no pescoço uma santinha, como estou vendo ali o Tiago, uma figa, e acha que está com o corpo fechado, protegido, né? E isso é guia, Tiago? Ah, bom. Então, vamos ver aqui o que significa isso. Os talismãs, medalha cabalística. O senhor M tinha comprado um Belchior, uma medalha que se lhe afigurou de notável originalidade.
Era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, posto que um pouco oxidada. Pô, um escudão, hein? 6 libras de peso? Quanto que vale uma libra? Eu acho que é 2, vê aí, uma libra, 1, enquanto o Tiago vê ali o peso, quanto equivale uma libra? 454 gramas. Tá, quase meio quilo, 450 gramas, né? Vamos arredondar para 450 gramas. Vamos botar para 450. 6 libras, 6 vezes 5, 30, 300 libras, 6 vezes 4, 24, quer dizer, 2,7 quilos, pesadinho, hein? Sobre as duas faces, há uma porção de sinais gravados em baixo relevo, entre as quais se notam os planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outras em caracteres bizarros, tendo algo de árabe, tudo disposto de modo cabalístico à maneira dos livros de magia. Está entendendo, né? O medalhão que ele achou, a placa, né? Tendo interrogado a senhorita J, médium sonâmbulo, a respeito desta medalha, foi dito que ao senhor M que a mesma era composta de 7 metais, que havia pertencido a Cazote e possuía o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O senhor Kaltenberg, autor de uma série de comunicações que diz ter recebido como médium da Virgem Maria, lhe disse que era uma coisa maléfica, própria para atrair os demônios. Gutenstube médium, é madame, né? Deve ser Gutenstube médium, irmã do barão de Gutenstube, autor de uma obra sobre pneumatografia ou escrita direta, lhe disse que a medalha tinha uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Pouco satisfeito com estas respostas contraditórias, o senhor M apresentou-nos essa medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito, ao mesmo tempo que desejava interrogássemos um espírito superior sobre o valor real do ponto de vista da influência que a mesma pudesse ter. Eis a nossa resposta. Agora vamos ver aí a resposta de Kardec. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exerce sobre eles. Olha aí, é longa aqui a resposta, mas essa frase já diz tudo. Então você não adianta você botar a figa no pescoço que vai repelir o mal-olhado. Não adianta. Ou que vai atrair ou repelir os espíritos com tal ou qual imagem pendurada no peito ou no braço. O pensamento é tudo. É o teu pensamento que vai atrair um bom espírito ou um mau espírito. O teu sentimento, os teus desejos, como está no livro dos médiuns, são os nossos desejos, como está no livro dos espíritos também. São os nossos desejos. Por exemplo, nesse caso, essa medalha pertenceu a uma pessoa que desencarnou. A pessoa pode ter tanto apego àquele bem material que pode ficar de repente próximo do objeto? Pode. O Tiago perguntou se a medalha pertencia a uma pessoa. A pessoa morreu. Pode ter tanto apego que ela pode estar junto do objeto? Pode.
a gente vai estudar aqui no decorrer dos estudos, que eu não me lembro qual é a obra do André Luiz, mas a gente vai chegar lá, que a pessoa comprou num antiquário um espelho e levou junto o espírito para casa. É interessante a história, você vai ver. Agora, por que o espírito estava junto daquele espelho? Lá, porque na época aqui do Brasil Colônia, acho que foi do Brasil Colônia, enfim, um português veio, noivou com a moça, disse que ia em Portugal e voltar, ficou noivo e comprou lá a mobília da casa e viajou. E ela ficou esperando ele, sempre em frente ao espelho. Quando só que ele não voltou mais. E ela desencarnou e continuou junto do espelho ali, esperando por ele. Aí uma pessoa foi, achou no antiquário aquilo bonito e levou para casa. E levou de brinde um espírito também. Então, depende, olha, o pensamento, tudo é o pensamento, né? Agora, a gente vai ver aqui, você acredita tanto naquilo ali que ele vai atrair um espírito que acaba atraindo, mas não é o objeto, é o teu pensamento. Entendeu? Então vamos lá. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas. E todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer ou que pretende dar talismãs que denotam magia, por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levado por antigos preconceitos terrenos, de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade como espírito zombeteiro. Os sinais cabalísticos, quando não são mera fantasia, são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua correspondência com os metais, crenças nascidas no tempo da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, mostrando que há sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. A forma mística e ininteligível de tais emblemas tem o objetivo de os impor ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso aquilo que não compreende. Então, olha só, esses números cabalísticos, aqueles desenhos diferentes, é para impressionar aquele que é impressionável, mas aquilo não significa nada. Como ele colocou ali em cima, em todos os tempos os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas. A gente vê Moisés fazendo isso, quando fizeram o bezerro de ouro. Então, essa cultura é antiga. Quando Moisés se afastou um pouco, pegaram lá as joias que todo mundo tinha, né, o ouro, derreteram e foram fazer um bezerro para adorar o bezerro de ouro. Então são crendices que as pessoas trazem. E como ele colocou esse negócio de 7 céus, 7 planetas, 7 metais, é da cabeça do ignorante. Como disse Kardec, evoca um rochedo e o rochedo vai te responder, né? Eu posso evocar os animais, como é que o animal respondeu? Então evoca um rochedo, tem uma montanha aqui atrás que a montanha vai te responder, né? A doutrina espírita, ela é lógica, racional. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos, não admitirá que sobre ele se exerça influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Vamos fazer aqui
uma comida aqui, mas tem que ser tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, e que vai atrair espíritos. É bobagem, pura bobagem. Nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, das galinhas pretas e de outras secretas maquinações. Já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica. Mas então, a virtude de tal objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via imediata, e não na forma da cor, nem principalmente nos signos de uma que possa estar cheio. Um espírito pode dizer, está entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou achando tão fácil que eu estou indo lendo. Um espírito pode dizer, trace tal sinal, e por ele saberei que você me chama, e eu virei. Tem espírito ligado nisso, né? Tem espírito que é ligado. Ou a pessoa faz aquilo para... O espírito faz aquilo para a pessoa ficar dependente dele, enfim. Um espírito pode dizer, trace tal sinal e por ele saberei que você me chama, e eu virei. Mas neste caso, o sinal traçado é a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de modo material. Ora, seja qual for sua natureza, os espíritos não necessitam de semelhante meio de comunicação. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo visando, faz sinal à imaginação das pessoas crédulas, como nós dissemos, que querem sob sua dependência. Regra geral, para os espíritos superiores a forma é nada. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que, ao fundo, é inferior. Não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga alguma coisa boa. Porque as boas coisas são, por vezes, um meio de sedução. Olha, então a gente pediu aqui a inspiração do nosso Kardec e da sua esposa, Amélie Boudet, que a gente não pode esquecer, que estava sempre junto dele, e quando Kardec desencarnou, ela deve ter ficado sem chão, né? Sem chão, meu Deus. E ela deu continuidade aqui à revista, manteve-se firme ali. Mas vamos lá. Eu era criança não, já era jovem, já tinha era jovem, uns 14 anos, quando eu fui para ali. Não, tinha mais idade. Enfim, no meu vizinho, ele tinha lá já contei aqui, né? Lá, a manifestação dele lá. Poxa, e o quintal era separado, os quintais eram separados por uma cerca de madeira e baixinha. E a minha janela dava justamente para o lugar que ele fazia lá a evocação dele. Poxa, e eu olhava, eram aquelas janelas antigas de madeira com aquelas frestas, né? Fresta assim. Pô, eu olhava para ali, ele riscava no chão, ele fazia ali umas estrelas no chão, uma estrela grande, com várias pontas. Eu não contei, mas deveriam ser 7. Então ele botava uma vela em cada ponta da estrela e o santo baixava ali. Eu ficava com medo que eu não conhecia, né? Eu rezava Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, porque eu era católico, com medo danado. Os espíritos iam morrer de rir de mim, né? Eu ficava vendo aquilo, ele olhava, depois eu me embrulhava na coberta e dormia, né? Dormia rezando. Mas o que é aquilo ali? É aquele sinal que atraíam os espíritos para junto dele? Não. Não, os espíritos vinham não pelo sinal, mas pelo pensamento lá do médium.
O pensamento dele é que chamava o espírito. Não era necessário fazer aquilo ali. Por mais inferior que seja o espírito, não é necessário. É o pensamento que atrai. Então, como ele disse, alguns espíritos inferiores, nunca superiores, pode orientar o médium a fazer aquilo ali, né? A fazer esses sinais cabalísticos. Como a gente viu, já contei aqui, um amigo meu, né? Um amigo meu, já era espírita, ele contando isso que ele fez antes de ter o conhecimento. Quando ele foi num determinado médium, e o médium mandou lá, o espírito mandou ele arrear um trabalho no cemitério, à meia-noite, mas ele andar de costas 7 passos, entrar de costas, andando 7 passos, depois 13 em frente, depois virava de costas, enfim. Ele fez tudo isso, pela ignorância dele. Agora arriscou ser assaltado meia-noite hoje não tem, né? Fica até fechado, né, o cemitério. O que é pior, podia cair numa cova lá sem saber, né? Pois é, por causa dessas superstições. Então vamos lá. Isso é pura superstição. A nosso ver, respeitamos quem procede dessa maneira para evocar os espíritos. Nós não fazemos assim. Não é doutrinário. Tal era aqui, né? De maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente, como preservativos de doenças e acidentes. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente como preservativo de doenças e acidentes. Bota isso aqui que isso vai te proteger do acidente. Coloque isso no seu peito, no seu pulso, que vai te prevenir contra a doença. É o mesmo princípio, tá? Superstição pura. Não obstante, para a edificação do dono da medalha e para melhor aprofundar a questão na sessão de 17 de junho de 1858, na sociedade, pedimos ao espírito de São Luís que tenha a bondade de se comunicar conosco sempre que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor dessa medalha, eis a sua resposta. Agora a gente vai ver a resposta de São Luís. Fazeis bem, antes foi Kardec. Olha só, ele ratifica o que Kardec falou. Fazeis bem, não admitindo que os objetos materiais possam ter qualquer virtude sobre as manifestações, tanto para as provocar quanto para as impedir. Muito frequentemente temos dito que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a responder ao vosso apelo. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelas criaturas? Aí Kardec pergunta a ele: com que fim foi fabricada esta medalha? Aí São Luís responde: foi feita com o objetivo de chamar a atenção das pessoas capazes de crer nisso. Mas só por magnetizadores é que ela poderá ter sido feita, com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos são mera fantasia. O espírito logo coloca. O magnetizador, ele pode magnetizar, ele vai magnetizando para fazer a pessoa dormir. Aí é diferente, aí é o magnetizador, o fluido do magnetizador, não é a medalha em si. Pergunta Kardec: dizem que ela pertenceu a Cazotte. Eu não sei quem foi Cazotte, não. Vê quem foi Cazotte aí. Cazotte. Enquanto bebo aqui uma água. Dizem que ela pertenceu a Cazotte. Deve ser alguém importante, né?
Dizem que ela pertenceu a Casote. Poderíamos evocá-lo para nos dar algumas informações a respeito? Então Kardec perguntou, posso chamar esse espírito? Resposta, olha a resposta de São Luís. Era um escritor francês do século XVIII, Cazotte, né? Um estudioso. Então vamos lá. Aí o Espírito responde, é desnecessário. Ocupai-vos antes de coisas mais sérias. Olha a resposta que São Luís deu. Vai chamar o Espírito para quê? Desnecessário. Ocupa-se com coisas mais sérias, tem muita coisa mais importante. E aí termina a conversa desse artigo. Estou até respirando um pouco para não emendar logo no outro de uma vez. Então, esse casote aí, o São Luís ter dado essa resposta, na minha opinião, o casote deve ser um espírito Mais elevado? Pode ser. porque já tivemos outras coisas, uma pergunta mais. Pode ser. Mas de qualquer forma, mesmo que ele seja, como você falou, pode estar numa condição mais elevada, mas foi ele que fez a medalha. Pode ser que não. Pode ser que tenha mudado de ideia, né? Então, desnecessário evocar. Então a gente não precisa botar no peito nenhum talismã, nenhuma medalha para se proteger. Eu tenho uma aqui no meu peito, a aliancinha da minha esposa. Está aqui. Mas com um intuito único, exclusivo, de lembrança, de passar o meu sentimento de amor por ela. Continuamos casados, aqui e no além. Nada mais do que isso. Interessante, né? Então vamos lá. Vamos para uma outra notícia. Você perdeu a primeira. Você que gosta de uma mandinga, chegou atrasado, perdeu aqui a elucidação. Perdeu. Pois é. Vamos agora para um outro artigo. Problemas morais. Esse é o último artigo da revista, não, ainda tem mais um, né, na Casa de Mozart. Vamos lá. Interessante também. Suicídio por amor. Suicídio por amor. Aí está aqui. O episódio aqui relatado encontra-se em linhas gerais, mas um pouco resumido em O Céu e o Inferno de Allan Kardec, sob o título de Luís e a Pespontadeira de Botinas. Então esse caso está mais resumido lá no Céu e Inferno, né? Melhor. Vamos lá, aqui está resumido, lá está melhor. Suicídio por amor. Há 7 ou 8 meses, Luís A. Sapateiro namorava a jovem Vitorina R. Pespontadeira de Botinas, não sei o que é pespontadeira, com a qual era uma profissão, né, de mexer com a bola. É, o sapateiro, né? Com a qual devia casar-se brevemente. Pois os proclamas estavam sendo publicados. Estando as coisas neste ponto, os jovens se consideravam como que unidos definitivamente, e como medida de economia, o sapateiro vinha fazer as refeições em casa da noiva. Eu comia na casa da minha noiva também, de vez em quando lá, pegava lá um franguinho, né? Tendo vindo quarta-feira última, como de costume, cear em casa da pespontadeira, que é a sapateira, né? Sobreveio uma discussão a propósito de uma futilidade. Obstinaram-se de parte a parte e as coisas chegaram a um ponto em que Luís deixou a mesa e se foi, jurando não mais voltar. Os dois brigaram, né? Discutiram. Entretanto, no dia seguinte,
o sapateiro, muito confuso, veio render-se e pedir perdão. Disse que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez prejulgando depois da cena da véspera, o que poderia acontecer quando não mais houvesse tempo para se desdizer, recusou reconciliar-se, e nem os protestos, nem as lágrimas, nem o desespero a venceram. Entretanto, como já se houvessem passado vários dias desde aquele arrufo, esperando que sua amada estivesse mais tratável, anteontem à noite, Luís quis tentar uma última explicação. Chegou-se, bateu à porta de modo a se dar a conhecer, mas ela recusou abrir. Novas súplicas do pobre abandonado, novos protestos através da porta, mas nada demoveu a implacável eleita. Tinhosa essa moça, né? Então, adeus, ó malvada, exclamou enfim o pobre rapaz, adeus para sempre. Procure o marido que a queira tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a moça escutou um como que gemido abafado, depois como que o ruído de um corpo que caísse, escorregando ao longo da porta. E tudo entrou em silêncio. Então pensou que Luís se houvesse sentado à soleira para esperar a primeira saída, mas prometeu a si mesma não pôr o pé na rua enquanto lá estivesse. Decorrido apenas um quarto de hora, um dos inquilinos passou no pátio com uma luz e soltou uma exclamação pedindo socorro. Logo chegaram todos os vizinhos. Abrindo também a sua porta, a senhorita Vitoriana soltou um grito de horror ao perceber no chão o corpo de seu noivo, pálido e inanimado. Todos se apressaram em lhe prestar auxílio e procurar um médico, mas logo verificaram que tudo era inútil, pois que ele já deixara de existir. O infeliz moço havia enterrado no peito a faca de sapateiro e o ferro ficara na ferida. O fato que encontramos... Caramba, que morte, hein? O fato que encontramos em Le Science, é uma revista, né, de 7 de abril último, despertou-nos a ideia de dirigir a um espírito superior algumas perguntas sobre as suas consequências morais. Ei-las aqui com as respectivas respostas, dadas pelo espírito de São Luís na sessão da Sociedade do dia 10 de agosto de 1858. Primeira pergunta feita ao espírito: a moça, causa involuntária da morte do amante, tem responsabilidade? O que vocês acham? Olha a resposta que São Luís dá: sim, porque não o amava. Se não o amava, então por que ficou nutrindo ele? Ela queria um motivo. Na verdade, ela queria um motivo, porque se ela o amasse, tinha perdoado. Então ela quis o motivo. Agora ele deu o motivo, eu não quero mais. Por que alimentou o tempo todo o casamento? Nós já estavam prestes a se casar. Sim, ela tem responsabilidade, porque não o amava. Por isso que ele deu essa resposta: não o amava. Para evitar essa desgraça, deveria ela desposá-lo, embora não o amasse? Olha aí a pergunta. Ela buscava uma ocasião para se separar. Aí, que nós falamos. Ela buscava um motivo. Ela alimentou isso o tempo todo. Ela buscava uma ocasião para se separar. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Então, olha, fez no começo de sua ligação o que seria feito mais tarde. 3. Assim, a culpabilidade consiste em ter nele alimentado sentimentos de que não partilhava e que foram a causa da morte do rapaz? Sim, é isto mesmo. Aí, ela alimentou. Por que não cortou? Tem coisa que você tem que cortar.
logo no início. Pô, tô indo, tá, acho que não quero isso não, olha, acho que não vai dar certo não. Agora né? Pois é. Vê o que eles querem ali. Neste caso, sua responsabilidade deve ser proporcional à falta e não deve ser tão grande quanto se tivesse um de caso pensado, provocado a morte. E isto salta os olhos. É a resposta que ele é isso mesmo, é proporcional. 5. O suicídio de Luís terá uma escusa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Vitorina? Quer dizer, o suicídio dele tem atenuante? Resposta: sim, porque seu suicídio provocado pelo amor é menos criminoso aos olhos de Deus que o do homem que quer livrar-se da vida por covardia. Observação: dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, evidentemente significa que há criminalidade, posto que menor. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. É sem dúvida uma prova a que sucumbiu. Ora, os Espíritos nos ensinam que o mérito está em lutar vitoriosamente contra as provas de todo gênero, que são a essência da vida terrena. Evocado num outro dia, foram feitas ao Espírito de São Luís as seguintes perguntas a que respondeu. Aí vão vir outras perguntas no outro dia. Então o Espírito tinha que lutar contra isso. Quem tem atenuante, porque ele não se matou por covardia, né? Se matou ali por amor e ele, isso aí ele tem atenuante. Tem atenuante. Tudo tem atenuante e tem agravante. Tem atenuante e tem agravante. No caso dele tem atenuante. Agora, ele vai reencarnar, vai ter que passar pela mesma prova, né? Do abandono, para valorizar a vida. É assim que a lei funciona. Então vamos à evocação de São Luís novamente. Que pensa da ação que praticou? Agora não. Evocado num outro dia, foram feitas ao espírito de Luís, né? São Luís, não, desculpe. Ao espírito Luís, as seguintes perguntas. Aí chamou lá o espírito que se suicidou. Luís, não é São Luís, Luís. São Luís respondeu ali antes. Agora o espírito que se suicidou, que também se chamava Luís. Que pensa da ação que praticou? Olha o que ele responde. Vitorina é uma ingrata. Errei em matar-me por ela, pois não o merecia. Ele está vendo que não deveria fazer aquilo, ela foi ingrata. Então ela não o amava? Não. A princípio pensou que sim, mas estava iludida. A cena que fiz abriu-lhe os olhos. Então alegrou-se com um pretexto para desembaraçar-se de mim. E você a amava sinceramente? Resposta: eu tinha paixão por ela. Parece que é tudo. Se a tivesse amado com pureza, não teria querido magoá-la. Aí você vê, ele se matou na porta dela para magoá-la, né? Para ela ficar sentida mesmo. Então ele está dizendo aqui, aquilo era uma paixão, não era amor. Se ela tivesse sabido que você realmente queria matar-se, teria persistido na recusa? Resposta: não sei, não creio, pois não era má. Entretanto, teria sido infeliz. Para ela foi melhor assim. Aqui é o Luís que está falando, que se suicidou. Ele lembrou agora aquela história, está até na revista também, do espírito batedor. Lembra que ele se dá um tiro porque ele era apaixonado pela menina, que era a atriz de teatro, se não me engano, foi mais ou menos
Foi. Ao chegar à sua porta, você tinha a intenção de matar-se caso fosse recusado? É a questão número 5. Resposta: não, nem pensava nisto. Não a supunha tão obstinada. Somente quando vi sua teimosia é que fui tomado por uma vertigem. Parece que você não lamenta o suicídio, senão porque Vitória não o merecia. É o seu único sentimento? Resposta: neste momento, sim. Ainda me acho perturbado. Parece-me estar à sua porta. Sinto, porém, algo que não posso definir. Agora você vê, ele está respondendo ali, por enquanto é isso mesmo, lamento, ela não merecia isso, ela não me merecia, ela era ingrata. Foi ingrata. Aí ela era má? Não, ela não era má. Ela não era mal. Mas se ela casa comigo, ela é ser infeliz. Então, a gente tem coisa que a gente tem que terminar no início. Tem coisa que a gente não pode alimentar. E você vê claramente quando você começa a alimentar determinada situação. Você ilude a pessoa. Você ilude o outro. E depois a traição, muitos casos acontece isso, é mais doloroso ainda. A situação é mais dolorosa. A última pergunta que ele faz ao Espírito: compreenderá isso mais tarde? Compreenderá mais tarde? Sim, quando estiver desembaraçado. Ele ainda está em perturbação. Fiz mal, devia tê-la deixado tranquila. Fui fraco e sofro as consequências. Vede, a paixão cega o homem e o arrasta a praticar tolices. Só o compreende demasiado tarde. Pode ser se matar por causa do outro, né? Paixão. Disse que sofre as consequências. Qual é a pena que sofre? Ele responde: errei abreviando a vida. Não devia tê-lo feito. Deveria suportar tudo antes que acabar prematuramente. Por isso sou infeliz, sofro. É sempre ela quem me faz sofrer. Parece-me estar ainda à sua porta. Que ingrata, não me faleis mais nisto. Não quero mais pensar, pois isto me faz muito mal. Adeus. Ó. O espírito sofre, claro que sofre por isso. E só vai ter uma maneira dele esquecer isso, ele reencarnando. Vai ter que reencarnar. Ele ficou mais desiludido por ela não querer ele do que por ele ter ficado. Exatamente. Exatamente. Então só reencarnando. Vai trazer aquele trauma com ele, né? Claro que sim. O espírito é imortal. Vai ter. A nossa irmã perguntou se o suicida tem salvação. Claro que sim. Claro que sim. Vai reencarnar. Vai responder pela falta, mas, claro, Deus é extremamente misericordioso. Então vimos 2 artigos. Olha como muda de um assunto para outro, a gente quase que esquece o outro, né? Qual foi o assunto estudado antes desse aqui? Qual foi o assunto, Tiago? Hã? Olha lá, certinho, Gabriel, tá vendo? Sobre o talismã, muito bem. Gabriel prestou atenção, ganhou um 10, Gabriel, nota 10 para você. Gabriel prestou atenção. Estudamos sobre os talismãs e agora estudamos o suicídio por amor. E na semana passada foi o quê? O último artigo foi a senhora que tinha a letargia, ela desencarnou, mas ela foi no mundo espiritual, viu a filha, né? E depois voltou, se despediu do marido, da família, dos filhos e desencarnou. Mas quando a gente muda-se muito de assunto, a gente acaba esquecendo, né? Mas se fizer uma forcinha, lembra. Semana que vem eu vou perguntar o que nós estudamos hoje e na semana passada. Querem ter... Tem 10 minutos. Tem aqui um pequenininho. Vamos terminar?
aí termina a revista de agosto, a gente vai para de setembro. É pequenininho, ó. Vamos ver agora aqui. Observações sobre o desenho da casa de Mozart. Eu tinha um desenho ali, eu emprestei para alguém, eu não sei onde é que está. Porque desenhou lá o Mozart, alguém viu a casa de Mozart lá e desenhou mediunicamente. De Mozart, o compositor, o pianista, em Júpiter. Um dos nossos assistentes escreveu as linhas seguintes a respeito do desenho que publicamos no último número. Quer ver? Eu vou botar a música de Mozart aqui, ó. Mozart. Amadeu Mozart, 1756 a 1791. Morreu novo. Vou botar Amadeu aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Diz o autor do artigo, a página 243, a clave de sol é ali repetida com frequência e coisa original. Nunca a clave de Fá. Olha, eu não entendo de música, mas tem lá as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, não tem? Sol. Então, a casa dele tinha um desenho dessas músicas, das claves. E estava sempre pintado da clave de, como ele colocou, Sol, mas não a Fá. O desenho estava assim. Ele foi um compositor austríaco, né? Parece que os olhos do médium não viram todos os detalhes do rico desenho executado por sua mão, pois o músico nos assegura que é fácil reconhecer, direta e invertida, a clave de Fá na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha o talão do arco do violino, assim como no prolongamento desta ornamentação à esquerda, a ponta da tiorba. Na opinião do mesmo músico, a forma antiga da clave de Dó aparece também nas lajes próximas da escadaria da direita. Enfim, esse artigo aqui é pequenininho, falando aqui da... né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Aí tem uma observação do nosso Kardec. Ajuntamos esta observação com tanto maior satisfação, quanto mais ela prova até que ponto o pensamento do médium ficou alheio à confecção do desenho. Examinando os detalhes das partes indicadas, reconhece-se efetivamente as chaves de Fá e de Dó, com as quais o autor tornou inadvertidamente seu desenho. Enfim, eu vou ver aqui se eu acho aqui no desenho da casa de Mozart aqui na internet e mostro para vocês o muro como é que era. Eu vou colocar aqui. Ó. Tá ouvindo? Isso é Mozart. Tá. Isso a gente sabe. Deixa eu colocar aqui. Desenho da casa de Mozart. Não. Desenho da casa do compositor Mozart. Também não. Casa de Mozart em Viena. Eu quero saber.
Está aqui em Viena. Desenho da casa de Mozart, o compositor, em Júpiter. Aí está aqui o astronauta. Casa cultural. Ah, não dá na internet, não aparece isso aqui não. Em Júpiter. Mas eu vou ver se eu encontro ali. Eu emprestei para alguém o desenho. Tá vendo? A gente empresta, a gente esquece. Mas vamos lá, fica sem. Quem empresta o que tem, fica sem, né? Quando vemos trabalhando, percebemos facilmente a ausência de qualquer concepção premeditada e de qualquer vontade. Sua mão, arrastada por uma força oculta, dá ao lápis ou ao buril o mais irregular movimento e, ao mesmo tempo, o mais contrário aos elementos preceitos da arte, pois vai incessantemente, com uma rapidez incrível, isso é o médium desenhando, a casa de Mozart lá em Júpiter, de um extremo a outro da prancheta, sem interrupção, e volta 100 vezes ao mesmo ponto. Todas as partes são assim começadas e simultaneamente continuadas, sem que qualquer delas fique completada antes de que se inicie outra. Disso resulta, à primeira vista, um conjunto incoerente, cujo fim só é compreensível quando tudo está acabado. Esse andamento original não é peculiar do Sr. Sardon. Vimos todos os médios desenhistas procedendo do mesmo modo. Concebemos uma senhora pintora de mérito e professora de desenho, que também possui essa faculdade. Quando ela desenha como médium, opera malgrado seu contra as regras e por um processo que seria impossível seguir quando trabalha sob sua própria inspiração e em estado normal. Seus alunos, dizia ela, ririam se lhe ensinasse a desenhar à maneira dos espíritos. Allan Kardec. Então foi só um artigo pequenininho, uma colocação sobre aquele desenho, que quando eu comprei o conjunto da revista, tem todas as revistas, veio junto, né, num papel bem grande. É um muro desenhado com notas, a casa dele é tudo, vê uma casa pintada como essa aqui, é cheia de notas de música, de claves, né, que chama, né? Vou fazer uma aqui com o dedo, assim, 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 não tem uma assim? Então várias dessas notas, dessas claves. Então é isso aí, terminamos assim o estudo da Revista Espírita de hoje. Perguntas? Próxima semana entraremos no mês de setembro, a revista de setembro. Vamos falar de obsessão, obsedados e subjugados. Você perdeu a primeira aí dos talismãs, pô. Perdeu a primeira aí, o primeiro estudo sobre os talismãs. Muito obrigado a Allan Kardec pelos artigos, pela Revista Espírita, pela elucidação desses artigos para a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa razão. Obrigado pelo seu trabalho, um trabalho incansável. Obrigado à sua esposa, Dona Amélie Boudet. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esses espíritos amigos que nos trouxeram a doutrina espírita. Obrigado ao altivo, que Deus te abençoe. Que a nossa casa continue firme nos propósitos de divulgar a doutrina espírita. E a todos os guias desta casa, que com o nosso irmão altivo sustentam a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da Revista Espírita na manhã de hoje. Que assim seja.